Mas deste lado onde eu estou, não tenho aqui a câmera. Deixa-me ver aqui. Portanto, se eu não tiver aqui a câmera, irei voltar a transmitir, porque hoje, agora, daqui a pouco, irei estar aqui com um debate aonde pretendo mesmo saber, ter algumas respostas. Portanto, já aparece aqui a nossa, portanto, a câmera. Então, amados irmãos, deixa aí o seu like, siga o canal, compartilhe, porque hoje estaremos falando de demência. Não é demência no verdadeiro sentido da palavra, mas concluí eu pessoalmente que alguns estão a brincar, e a palavra de Deus ela diz claramente que é preciso ter muito cuidado em brincar de ser aquilo que você não é. Portanto, brincar de ser demente enquanto você não é demente é um problema sério. É um problema sério. Então, você que ainda não é subscrito, compartilha aí a live, compartilha aí a live. Eu quero dar o meu ponto de vista, portanto, como teóloga, estou fazendo aqui uma análise pessoal, uma análise com a palavra de Deus, porque eu estou realmente estou muito preocupada com, portanto, a política do jeito que ela está sendo feita aqui em Moçambique. Então, amados irmãos, nós estaremos falando de demência, irmãos. Fingir demência para algumas situações, é a conclusão que eu chego, é que estamos a ver dia e noite pessoas fingindo demência. Então eu vou dar o espaço ao nosso irmão Walter, antes de mais nada, para saudar aqui os estimados telespectadores e deixar ficar a sua palavra. O que é que pensa, irmão, acerca deste tema que eu trago aqui esta manhã, acerca de demência? Saudações cordiais, espero que estejam bem. Cá estou bem, graças a Deus. Demência é um termo usado para dar ou observar-se, ou mesmo é um termo que se usa para aqueles que vê alguma coisa, mas não focam-se nisso. Neste caso, é fingir o não ver. Então, é o modo em que eu defino a demência. Então, eu gostaria de perceber do irmão, de tudo que o irmão tem acompanhado nessas eleições que nós estamos a acompanhar, e mesmo antes das eleições, mas principalmente durante a campanha das nossas eleições. Será que o irmão, como é que pode descrever o espírito de alguns candidatos, alguns seguidores, alguns políticos? Será que estão no seu estado normal? O irmão, lembrando que o irmão é psicólogo, dá para desconfiar dessas pessoas que merecem fazer uma consulta séria
e observar o que é que se passa exatamente com eles? O que pensa disso? Primeiro, o meu bom dia vai aos procuradores gerais. Segundo, vai a PGR, a Procuradoria. Pois é assim, quando nós observamos a demência, nós percebemos que os setores, Aí eu vou os buscar o setores carregador. responsáveis pela justiça em Moçambique, os setores responsáveis pela justiça em Moçambique estão neste momento a fingir não ver o que está a acontecer. A irregularidade eleitoral. O que acontece é que os setores, tal como a Procuradoria, a doutora Beatriz Buchili, os outros observadores nacionais e internacionais, na qual neste momento estão em delegação da justiça, fingem demência, fingem não ver o que está verídico. Neste momento nós estamos a passar por época eleitoral, esta época eleitoral em que está a ser completamente uma época de abusos e uma época de frações em cima de frações. Neste momento, o que acontece é que os competentes juridicamente estão neste momento a fingirem demência. Que tivemos nós em Umwini uma situação de irregularidade, uma situação em que precisa de observações, principalmente da Procuradoria. Temos a situação de alguns delegados de candidatura da própria Frelimo que estão neste momento envolverem-se em fraudes completamente fraudulentas, fraudes completamente fora do normal, fraudes que neste momento poderiam ser criminalizadas, mas a Procuradoria, as bases jurídicas não estão neste momento a darem assistência a isso. Neste caso, num país que intitula-se democrático, num país que está neste momento sobre a democracia, poderia criminalizar esse momento, poderia criminalizar essas pessoas que cometem isso. Nós vemos alguns candidatos ou um candidato que tem toda a mordomia, um candidato que neste momento ele faz e desfaz do erário público. Este candidato não é notificado. Então, eu acredito que a Procuradoria não está neste momento a fazer o que lhe compete. A CNE não está a fazer neste momento o que lhe compete. O Conselho Constitucional não está a fazer neste momento o que lhe compete. Então, é exatamente isso a minha observação sobre a questão que me vem. Então, eu não estou errada em dizer, digo, do modo, portanto, médico, em dizer que existem pessoas que estão-se a fazer de dementes realmente. Porque eu estou falando no meio bíblico, o meu pensamento que eu sempre trago é sobre aquilo que eu realmente conheço, que é na parte bíblica da palavra, e tenho aqui o nosso irmão que ele vai trazer na parte médica. Portanto, nós estamos aqui com um psicólogo e eu realmente estou bastante preocupada porque, com todo o respeito que eu tenho pela Procuradoria, pelo governo no geral, de uma ponta a outra, pelos dirigentes, mas eu quero dizer com todo o respeito que
há certas coisas que estão a acontecer como resultado, irmão, desta situação que está a acontecer aqui. Porque eu sempre ouvi o meu pastor dizer assim: não brinca de ser crente, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele sempre que subia no culto e quando ele pregava, muitas das vezes ele apresentava essa ilustração para dizer assim, amados ouvintes, que é muito perigoso você fingir ser uma determinada coisa. Provavelmente eu posso dizer que essas pessoas, o interesse que têm ao fingirem é de talvez, portanto, sei lá, se calhar querem, portanto, ou não serem julgados por certas coisas. Epa, eu não consigo perceber qual é o verdadeiro pensamento. Qual é o verdadeiro pensamento, mas eu posso ver que realmente, portanto, segundo o que eu tenho visto no meu dia a dia e tenho ouvido, ao que me parece, realmente o nosso governo tem fingido demência, irmão. Tem fingido demência. Mas eu vou ver se encontro aqui algo para mostrar aos irmãos, não sei se ainda está aqui, um vídeo, e este é um só dos exemplos, entre muitos, né? Portanto, o vídeo acho que já não se encontra aqui, mas não faz mal. Não faz mal, por mais que a gente não encontre o vídeo é este. Vamos ver se conseguimos fazer passar. Ainda não. O vídeo está aqui. Aqui está a confirmar, mas não estou a passar. Não está a aceitar passar o vídeo. É aquele vídeo que eu tenho aqui no canal, em que mostra Chapo a dizer que tudo pertence a Frelimo. Portanto, Chapo a dizer que os hospitais são da Frelimo, os medicamentos são da Frelimo e de forma resumida, podemos afirmar, arriscar e afirmar que ele está a dizer, portanto, que tudo é da Frelimo. Então, amados irmãos, eu quero dizer que para mim, um indivíduo que aparece com um discurso destes, este indivíduo, no meu ponto de vista, está a fingir demência. Este indivíduo só pode estar a fingir demência. Porque uma pessoa no seu estado normal jamais vai dizer uma coisa dessas. Mas não é só esse motivo que me faz eu observar e acreditar que muita gente está fingindo demência, mas eu vou mostrar aqui o que eu tenho, o que eu trouxe, a minha posição, a minha opinião sobre isso, o que eu penso, portanto, sobre esse assunto. Eu posso dizer que para mim isto é muito grave.
é muito grave e eu vou provar com A mais B. Vamos ver aqui. Para mim, no meu ponto de vista, fingir loucura ou adotar comportamentos erráticos de propósito pode abrir portas a influências negativas, dependendo das crenças de cada pessoa. Muitas tradições, portanto, espirituais e religiosas ensinam o quê? Ensinam que enganar não é assim uma coisa tão boa, não é algo bom, não é algo, portanto, que vale a pena. Então, muitas tradições espirituais, religiosas, vão nos apresentar o seguinte em relação à saúde mental. Pode criar vulnerabilidade espirituais. O que eu quero dizer com isto? Você, ao fingir demência, você fica muito vulnerável. Isso ocorre porque a mente e o espírito estão frequentemente conectados e desequilíbrios intencionais podem atrair energias ou entidades negativas. Em algumas perspectivas, fingir loucura pode resultar em várias coisas. Vamos ver como o quê? Em que pode resultar fingir demência? Você fica vulnerável espiritualmente e fingir um estado mental desequilibrado pode ser interpretado como uma abertura à força espiritual negativa. Certas crenças podem afirmar que isso pode atrair espíritos malignos ou até mesmo a possessão, pois a pessoa estaria, de certo modo, brincando com a saúde mental e espiritual. Então, é aquilo, a gente volta onde eu disse. O que eu havia dito? Eu havia dito que não finja ser crente enquanto você não é. Porque o diabo, ele não brinca de ser. Ele é o que é e acabou. Ele é o que é e acabou. Então, existe uma autossugestão. Eu posso dizer que fingir determinado comportamento ou estado mental pode eventualmente levar a pessoa a acreditar no que está fingindo. Portanto, ele passará a acreditar que realmente ele é um louco. Isso pode criar uma autoindução psicológica ou espiritual, onde a pessoa realmente começa a sentir os efeitos do que está simulando. Como eu estava aqui a dizer, Exatamente. é um estado de declínio cerebral, onde tu, em algum momento, perdes a convicção do certo ao errado. Onde tu aos poucos perdes a habilidade cerebral. A habilidade cerebral é tu perderes a noção das coisas. Exatamente. Então, politicamente falando, ou na atualidade falando politicamente, é que o nosso Estado está doente. Os que dirigem o nosso Estado estão neste momento em declínio cerebral, onde eles não têm o conhecimento do que eles são, onde vão, como vão. Então, os nossos dirigentes, os nossos altos magistrados,
os nossos acadêmicos, aqueles que nós poderíamos contar com eles nesse momento, estão em declínio cerebral, estão dementes, não possuem suas qualidades psicológicas em ativo, o que é triste para um país, o que é triste para uma nação, o que é triste para uma comunidade, o que é triste para uma sociedade, o que é triste para um país que quer ser pátrio. Então, é exatamente isso que nós viemos aqui como apresentação no dia de hoje. Exato. Então, conforme eu dizia, eu ainda vou acrescentar que o desequilíbrio emocional e espiritual, o ato de simular um estado mental desordenado, pode desestabilizar a paz interior, levando a um estado de confusão que pode abrir brechas espirituais em algumas tradições. Isso pode ser visto como um convite para influências demoníacas ou de espíritos perturbadores. Então, de forma espiritual, é exatamente isto que vai acontecer. Exatamente. Há pessoas, irmão, não vou longe, que fingem ser curandeiros. Até houve uma peça aí que a gente acompanhou, Curandeiro à Força, lembra-se, né? Fingem ser algo e no final acabam realmente tornando-se aquilo que eles, na verdade, primeiramente, estavam apenas fingindo ser. É igual a um sábio que finge não saber. Este sábio tem maior probabilidade de tornar-se um ignorante. Por quê? Porque ele coloca-se no lugar de não sabedoria e ele acaba esforçando-se menos para enriquecer a sua sabedoria e torna-se um inútil para a sociedade. Mas o indivíduo que se coloca como um sábio, ele faz de tudo para argumentar a sua sabedoria, faz de tudo para enriquecer a sua sabedoria, faz de tudo para que a sua sabedoria torne-se uma potência. Então, é exatamente isso. Portanto, podemos dizer também que no plano psicológico ou espiritual é importante tratar, é importante tratar questões de saúde mental e espiritual com seriedade e respeito. Fingir loucura ou qualquer outra condição pode, segundo várias crenças, trazer consequências reais, tanto no nível físico como no mundo espiritual. Então, pode trazer realmente consequências reais. É que aquela pessoa que estava fingindo ser Michael Jackson, vamos ver que daqui a pouco ele pensa e acredita que realmente ele é Michael Jackson. E na verdade ele não é. E quando a gente vai a ver, portanto, não sei qual é o nome que se dá no mundo da medicina, mas ele cria um vício, portanto, um ciclo vicioso, em que ele acorda de manhã e diz, eu sou Michael Jackson. À tarde diz, eu sou Michael Jackson. Fanatismo. À noite diz, eu sou Michael Jackson. E torna-se. E daqui a uns meses, ele pensa que realmente ele é Michael Jackson. Mas sabe qual é o problema maior aqui? É que a verdade ninguém pode escondê-la. Então, quando ele finge, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um partido que a gente conhece, que começou a fingir que o Moçambique é da Frelimo. Os moçambicanos também pertencem a Frelimo. Todo moçambicano é Frelimo. E ele foi confiando e foi ganhando
uma confiança nisso, convicção nisso, que acabou se esquecendo, na verdade, quem ele era e onde estava e os seus deveres e obrigações. De tal forma que se perdeu no caminho. Porque depois já aparece a verdade, né? É onde a gente já apanha aquele que ele pensa que realmente é o Michael Jackson. Até veste-se como o Michael Jackson. Come como o Michael Jackson. Mas como infelizmente ou felizmente ele não é o Michael Jackson, o que o resto das pessoas que estão cientes vão dizer, meu irmão? Que ele não está bem da cabeça. As pessoas vão dizer que aquele indivíduo não está bem da cabeça, porque o Michael Jackson já morreu. Então, acaba nós estando numa situação mistura da realidade com aquilo que não é real. Está a perceber, irmão? Então, é que aquela pessoa realmente... Olha, eu acredito que a Frelimo acredita de verdade que Moçambique lhe pertence. Entendeste, irmão? Então, tu estás a imaginar alguém que está a dizer que é Michael Jackson com A mais B. E você está a ver, mas é aquele Antoninho que mora ali, filho de fulano de xixi. Meu vizinho. Epá, este gajo não está bem da cabeça. Não sei se está a perceber a situação. Então, fica muito claro. Fica muito claro e é algo completamente vergonhoso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que devemos ser honestos. Devemos ser honestos em todas as nossas ações, incluindo nossa saúde mental e espiritual. Fingir qualquer tipo de comportamento ou intenção pode ter consequências sérias, especialmente no plano espiritual. Aqui estão alguns versículos, portanto, que eu vou mostrar agora sobre a importância da verdade, a proteção espiritual e as suas consequências do engano. Então, eu vou mostrar aqui e o irmão em seguida vai mostrar de forma, portanto, que é a sua área, né? Então, a palavra de Deus nos fala acerca da honestidade e da integridade. Diz no livro de Provérbios 12, 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Provérbios 4, 23 acrescenta, dizendo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Fingir ou enganar uma forma que você é e não é, fingir ou enganar, é uma maneira de você mentir. É uma maneira de você mostrar que você é um mentiroso. E quem é mentiroso, a Bíblia Sagrada diz que é filho de Satanás. Logo, diz que é filho de Satanás. Portanto, é uma forma de mentir. E Deus, ele reprova isto aqui. Então, devemos sempre buscar a verdade e devemos buscar sempre a retidão. Sobre a justiça. Sempre. Sobre a justiça. O que acha sobre a PGR em torno de tantas irregularidades que hoje nos apresenta, principalmente nesse momento eleitoral? Como é que a PGR está a desempenhar o seu papel como Procuradoria-Geral, não deixando de fora a CNE
e o Conselho Constitucional, que neste momento tem visto completamente o momento eleitoral que está completamente baralhado. Irmão, eu posso observar isto com grande preocupação, porque eu já não sei se estão ainda a fingirem serem dementes ou, na verdade, já são dementes. Está a perceber? Com todo respeito, não quero faltar o respeito a ninguém, não quero faltar o respeito a ninguém. Mas nós estamos com a falar... todo respeito, Mas nós porém, estamos a fazer uma análise na qual essa mesma análise é uma preocupação. Sim, mas nós É estamos a uma falar de preocupação. instituições públicas. Estamos a falar de instituições públicas, na qual, como cidadão, nós merecemos uma observação. Exatamente. Então, por esse motivo mesmo, é que eu estou a responder portanto, com a seguinte afirmação, que eu não sei se estão a fingir demência mesmo, ou se realmente já estão dementes. Não sei se o irmão está a perceber. Porque fingir demência, segundo a palavra de Deus, é algo muito grave. Então, a minha pergunta seria a seguinte: será, portanto, que ainda é fingimento ou é realidade? Então, como eu não sou médica, nem psicóloga, nem psiquiatra, não tenho como responder isto. Perante a Bíblia Sagrada, nós estamos perante pessoas que está mais do que claro, ou estão endemoniados, porque nós, quando trabalhamos com a palavra de Deus, a gente vai encontrar pessoas que já estão endemoniadas e que já precisam de um tratamento. E isto aqui não é algo de gozo, não, irmão. Isto aqui é algo muito preocupante. Isto é algo muito preocupante. Perdão. É algo que, se nós estivéssemos num país sério, irmão, nós estamos a falar de uma situação em que, portanto, vamos lá ver aqui uma coisa. Qual é esta cor aqui? A cor aqui. Qual é? Qual é esta cor? Obviamente que é branco. É branco. Certo. Então, eu pergunto-lhe assim, para eu lhe responder aquela pergunta que o irmão fez. Está aqui a minha resposta. Este papel é branco. Nós aprendemos na escola que este papel é branco. Não é? Este chapéu é branco. Mas como é que o irmão iria olhar para alguém que diz que esse chapéu é cor-de-rosa? Mas é que ele não diz que é cor-de-rosa com dúvidas, irmão. Ele vai te dizer que esse chapéu é rosa, ainda por cima escuro, rosa escuro. E você vai ter que dizer que sim, é escuro mesmo, é rosa escuro, porque senão ele vem com algemas e ele faz isso. Então, Não, neste caso... Então, o que eu estou a tentar dizer? Nós estamos perante inversão de valores, nós estamos perante uma situação que as televisões, eu deixo ficar aqui o convite para as televisões para abrirem debates, porque isto é algo muito sério.
quando nos aparece aquele lambibotas da Frelimo, como é que ele se chama? Gil Aníbal. O Gil Aníbal. É o que mais tem aparecido. Apesar de que são muitos. São muitos, mas, por exemplo, o Gil Aníbal é o que mais está a aparecer agora. Aquele, como é que se chama o outro? Não, além do Camilo, parece que é cinturão de férias o Camilo. Certo, Agora certo. apareceu com um novo dilema, disse que a Frelimo realmente está doente e que eles são inimigos deles próprios e se calhar até como é que se chama o outro? Era um outro, esqueci do nome dele, que é Egídio jornalista. Vaz. O Egídio Vaz também parece que está de férias, não tenho visto muito você. Certo. Então, não vou falar destes dois, mas vou falar do Aníbal, do Gil Aníbal. Certo. Epa, aparecer aqui o Gil Aníbal, a olhar para esse papel, a ver que este papel é branco de verdade, não há maneira. Ele diz, é rosa, escuro. Você que está em casa, meu irmão, você que está em casa, eu iria perguntar assim, como médico, qual é o critério que tu avalias os teus pacientes? Quando avalias... corretar aí. Há colegas que me veem e sabem qual é. Sim, mas imagina, irmão, imagina que estás num gabinete agora. Eu, pelo menos, vamos lá supor, estou no meu gabinete também na igreja. O irmão está no seu gabinete, portanto, no hospital. Sim. Estamos a avaliar este doente, chamado Aníbal, que está a dizer que esta folha é rosa escuro. Nós queremos dar alta a este doente. Estamos a avaliar a ele. Sabes, irmão, nós agora estamos no tempo de campanha. É algo que a Frelimo não está a ver, não está a levar em conta, não está a perceber. Nós estamos no tempo de campanha em que os ouvidos estão abertos, e bem abertos. Os olhos não digo. Tá a compreender? Os olhos não digo. E então, quando nós avaliamos, eu como teóloga, como serva de Deus obreira, que expulsa demônios, eu digo logo que esse gajo aqui tem demônios. Não tenho nenhuma dúvida que ele está endemoniado e eu tenho que orar por ele, jejuar com ele, mandar embora. Logo acenda aquela luz que ele tem demônio ou então ele é mentiroso. Uma das duas aqui. Ou ele mente. O problema é que o mentira trabalha com quem? Com Satanás. Se ele é mentiroso, então é porque ele tem o demônio da mentira. Digo, no mundo espiritual, falando como serva de Deus. Nós avaliamos as pessoas também através, a Bíblia diz, através dos seus frutos, você vai conhecer. Então, como avaliar, com todo respeito, portanto, a CNE. Como avaliar a CNE? Chumbou a CAD. Chumbou a CAD. Estava no seu estado normal. Vamos lá avaliar. Ele depois já parece a dizer que houve um engano. E como se não bastasse o gêmeo dele, o gêmeo, que é a CC, Conselho Constitucional, gêmeo da CNE, concordou com eles de que estão certos. Então, nós estamos perante aqui instituições que carecem, avaliando para o mundo espiritual, carecem de coma imediato, carecem de coma, com todo respeito, carecem de coma e precisam realmente de tratamento médico, tratamento espiritual, tratamento espiritual, tratamento em várias formas.
Então, nós, ao avaliarmos isto tudo, conseguimos observar determinadas coisas com todo respeito, que nos questionamos, porque nós também somos indivíduos que temos pensamento próprio e conseguimos também fazer uma autoavaliação. Inclusive, estamos no tempo de avaliar para sabermos quem é que nós vamos escolher para poder governar o país. É muito importante avaliar a capacidade física e mental de cada indivíduo. É preciso avaliar. Por exemplo, não vou longe, porque não estou a falar mal de ninguém. Irmão, quando a gente avalia aqui, não saiu ninguém, né? Quando a gente avalia um indivíduo, não vou dizer o nome, que ele quase que já está a voar com uma vassoura, se calhar até já acredita que ele está a voar. Epá, nós vamos observar, sabes o que é, irmão? Fazer maldade, quando a Bíblia diz para nós não fazermos maldade a ninguém, é porque todo maldoso no final fica maluco, sabias? Sim. Porque quando tu fazes mal ao teu próximo, tu estás a fazer mal a ti próprio. Então, se nós formos avaliar a CNE, o CC, o STA e por aí vai, já fizeram tanta maldade para o povo moçambicano que pode ser que eles já conseguiram ir buscar, porque primeiramente fingiram ser algo que não era. Mas depois eles passaram a acreditar que realmente são aquilo ali. Que hoje em dia fazer fraude é algo normal, até já dizem, olha, a Vitória, como é que é? Prepara-se. Chapo diz, a Vitória prepara-se. Então, a Vitória prepara-se, quando alguém diz que a Vitória prepara-se, tu te perguntas, prepara-se como? É a primeira coisa, irmão, que tu perguntas. Prepara-se como? Então, tu não consegues ter uma resposta. Queria ver aqui o tempo. Tu não consegues ter uma resposta. Mas eu quero aqui apresentar algo também da Bíblia. Abertura e influência espirituais negativas. Quando a pessoa mente, quando a pessoa finge demência, finge muita coisa. Quando eu digo que é grave, eu vou mostrar aqui com A mais B, através da Bíblia Sagrada. Portanto, Efésios 4, 27 diz assim: não dê lugar ao diabo. Dar lugar a Satanás é muito perigoso. Está entendendo, meu irmão? Dar lugar a Satanás é muito perigoso. Fingir loucura ou comportamento que comprometem a saúde espiritual pode abrir brechas para que o inimigo atue na vida da pessoa. A Bíblia nos alerta a não dar espaço para o mal. Então, no ano passado, irmão, o nosso governo, quando eu digo nosso governo, é porque eu não sei qual das instituições que foi, porque foram várias, né? Fingiu demência. Irmão, assim como estão a fingir agora, está-se a apresentar muitas denúncias de fraude, estão a fingir que não estão a ver nada. Isto aqui afeta no mundo espiritual. Nós não podemos compactuar, irmão, com as coisas erradas. Romanos 12, 2 fala acerca da importância da mente renovada, dizendo o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos chama a manter uma mente sã, renovada, buscando sua vontade e não alimentando enganos ou desequilíbrios intencionais. Então, quando você pega em ti e começa a prostituir, fica a saber que você vai virar prostituta de verdade, irmão. Porque você está a brincar de prostituir, o diabo não brinca de ser diabo. Entendeu, meu irmão? Então, é algo grave. Então, vamos lá ver as consequências de enganar. As consequências de enganar. Ah? Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Fingir ou enganar pode resultar em consequências negativas, já que a pessoa pode colher os frutos do que semeou, inclusive no plano espiritual. Você fingir amar alguém e depois casar com aquela pessoa. Você até está a fingir, mas na verdade, na realidade, você está casado de verdade com outra pessoa. E na verdade vais dormir com aquela pessoa. Então você tem que casar por amor. Entendeu, meu irmão? O que adianta você fingir? Imagina se a gente começar aqui a fingir de ser o que não é e por aí vai. Então, a verdade nós temos que usar como uma proteção para nós próprios, espiritual. Efésios 6,14 diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade é uma arma espiritual de proteção. Quando nos afastamos da verdade, tornamos-nos mais vulneráveis a ataques espirituais. Por quê? Porque Deus é a verdade. Então, se você se afasta da verdade, você está se afastando do próprio Deus. Estes versículos que eu acabei de ilustrar aqui, nos mostram que Deus valoriza a verdade e a pureza do coração. Fingir loucura ou qualquer outra forma de engano pode não só trazer problemas no plano físico e emocional, mas também abrir portas para influências espirituais negativas. A Bíblia nos chama a viver de forma íntegra, sem enganos, para permanecermos protegidos e em comunhão com Deus. Por quê, irmão? Porque quando você pega em ti e finge ser pastor e não é, No final será. Epá, além do mais, ou vai ser, ou então vais te passar por um mentiroso, por um parvo mesmo, um parvo. E se nós formos já olhar hoje em dia, nos dias de hoje, no meu ponto de vista, irmão, estamos em altura eleitoral. Vou saudar aqui Moçambique todos, GMZ, diz saudações. Salvador Domingos diz: não frenamos, está de doente, viva VM, Venâncio povo no poder. Então, irmão, o que que acontece aqui? Imagina só Venâncio Molhano. Sabe, irmão, antes de eu dizer o que vou dizer sobre Venâncio Molhano, eu quero dizer uma coisa. Ouvi outro dia o Chapo a dizer assim: há 4 candidatos, vou falar com as minhas palavras, né? De uma forma resumida, o que ele disse. Ele disse assim: existem
4 candidatos. O número 1, ele diz assim, nunca governou e ele praticamente assumiu que não sabe governar ou não é de confiança. Depois... Desculpa. O número 1, a quem referimos? Temos 4 candidatos. Certo. Então eu vou mesmo, ele foi mesmo, seguiu a lista. Certo. Depois ele diz, o número 2, né, sou eu. Então, eu como número 2, portanto, já fiz isto, já sou conhecido ali, que fiz boas obras e por aí vai. Na minha humilde opinião, irmão, com todo o meu respeito, eu quero dizer o seguinte. Este irmão Chapo foi muito infeliz na sua explanação. E eu vou te explicar por quê. Irmão, votar em uma pessoa nova que você não conhece é mais confiante do que votar naquele bicho que você tem em casa, que te morde todos os dias, que você já lhe conhece, que há de te morder e vai te continuar a morder. Então, vir com esse papo. E outra coisa é que ninguém pode dizer de si mesmo que ele na verdade é. Jesus perguntava, o que dizem de mim? Então, Chapo, não é ele que deve se falar dele próprio. As pessoas é que devem falar dele, assim como as pessoas falam de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane não fala dele. As pessoas é que falam dele. Então, no meu ver, ele foi muito infeliz nessa expressão. E mostrou, com todo respeito, uma grande burrice. Mas a que se refere exatamente? Aqui se refere... E depois falou do número 3. Não. Vamos voltar ao número 3. Aqui se refere ao quê? Aqui se refere o que o Chapo falou. Ele estava a falar que existem pessoas que estão a concorrer. Existe o número 1, como eu disse, existe o número 2, falou do número 3, que é Venâncio Mondlane, dizendo que fala muito, como quem diz que fala demais e não vai fazer nada. Também aqui ele está sendo muito infeliz, porque tu não tens capacidade quando a mulher é conquistada. O marido diz, Itacuxava avião, Itacuxava vende tudo, peixe. Itacuxava ini. Mas eu pergunto a ti, aquela mulher conhece aquele homem para saber se realmente aquele homem pode lhe comprar uma capulana? Está a prometer algo que ele, de facto, pode comprar, não é? Vamos ver aqui no Facebook, o irmão Jafar diz, muita vergonha para a PGR. O Willy diz, não há PGR em Moçambique. Até pode haver, mas estão muito equivocados. O nosso governo está muito equivocado. Então, o que acontece? Sabe, eu vou dizer qual é o problema quando eu faço a minha autodiagnóstico como médica espiritual. Eu posso avaliar a Frelimo como alguém que ficou esquecida no tempo. Entendeste? Para mim, a Frelimo está esquecida no tempo. Outro dia vi um vídeo que o irmão também pode comentar, em que, portanto, parece que é aquele de Quilimane. Manuel da Araújo? Não, da Frelimo. Aquele é um mulato lá de Quilimane. Certo. Ele falou assim para o presidente, o ex-presidente Armando Emílio Guebuza.
Certo, presidente honorário. Dizendo assim, vi também esse vídeo, acho que muitos aqui viram, dizendo assim para ele: epa, esse tempo já não é esse tempo de agora. Já não é esse tempo de agora. O tempo de agora não é aquele seu tempo, papá. Não sei o que ele reclamou no tal vídeo, porque o vídeo não vinha inteiro. Não é aquele vosso tempo onde os deputados eram escolhidos pelo povo. Agora os deputados compram a vaga. Eles pagam dinheiro para eles serem deputados. Pagam dinheiro para serem deputados. Então, quando eles falam essas coisas todas, e eles acreditam nessas coisas todas, que assim está correto, nós acabamos concluindo que alguma coisa não está bem com o nosso governo. O nosso governo, quando se diz que o nosso governo está doente, é disto que nós estamos a falar. É que eles estão a ver que isto é branco. Mas eles estão a dizer que isto é preto. Mas, desculpa, e ainda discutem contigo. Quando se refere ao governo estar doente, refere exatamente a quem? Quando falamos do governo, o governo é vasto. Falamos nós de governos dirigentes do governo ou o governo no seu total? Irmão, é um pouco difícil, porque quando nós temos um saco, há um ditado que diz que quando existe um saco onde tem peixes lá, só de ter um peixe podre, todos os peixes estão podres, estão contaminados, porque fica difícil. Como, irmão? Estamos numa situação, sabe qual? Eu posso ver a Bíblia Sagrada, ela apresenta a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, irmão, diz que a única pessoa, eu vou abrir aqui, portanto, parábola do joio e do trigo. Portanto, ela apresenta a situação da parábola do joio e do trigo. E eu vou deixar essa parábola de forma semelhante com o caso da Frelimo. Quando diz assim, a parábola do joio e do trigo, nós podemos encontrar essa parábola Mateus 13, 24 a 30. Jesus, ele contou uma ilustração, a convivência do bem e do mal neste mundo até o tempo do julgamento final. Então nós vamos ver a parábola. O que a parábola diz? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Tá entendendo, irmão? Então, o joio é muito semelhante ao trigo, mas não é trigo. Então, pode ser que nós tenhamos uma Frelimo, porque o problema não é Frelimo como partido. O problema é que há muitos infiltrados lá dentro. Está totalmente contaminado. A Frelimo está totalmente contaminada. E a única maneira é levar essa Frelimo e colocar no fogo e queimar. Então, como aconteceu com
Assim como vai acontecer, essa parábola Deus estava a ilustrar como vai acontecer, que é o que acontece hoje em dia. Há muita gente que se diz crente, que se diz pastor, que se diz homem de Deus, que se diz crente de verdade, e na verdade não são. Existem pastores até, que sabe o que estão a fazer? Há um até, se não me engano, parece que é na Angola, que ele vive, que fez um pacto com o diabo. E ele, inclusive, diz que eu tenho que dormir com mulheres. Só que eu não posso dormir, nós não podemos dormir com essas mulheres na igreja, porque vamos escandalizar aqueles novatos. Mas temos que dormir com mulheres para ter o quê? Power. Então, há certos crentes, irmão, que você não vai descobrir lá dentro da igreja. Há satanistas que vão para as igrejas fingindo ser crentes. E quando eles chegam lá, dançam conosco também. Pregam até. Mas na verdade eles não são crentes. Então a Bíblia diz que você não pode mexer com eles. O que vai acontecer é que o dono da obra, que é Deus, vai pegar nesses crentes, no joio e trigo, crentes e aqueles que fingem ser crente, vai meter na fornalha. Quando entrarem na fornalha, vão manifestar. Você vai orar, né? Ele vai chegar com o poder dele, vai orar. Aquele que não é crente de verdade vai manifestar demônios, vai se revelar. E aquele que é crente verdadeiro vai começar a sentir aquela graça de Deus, a ficar bem transbordado e completo naquilo que ele vai dar naquele dia. Então será muito simples. E aquele que pertence ao diabo vai queimar. Então, quem é neste caso o Deus aqui? Nós podemos comparar com quem? Com o povo. O povo é que é o dono da obra. Então, o povo deve pegar nessa frelimo, irmão, sacudir assim. E qual é a maneira de sacudir? Tirar fora. Não há outra maneira. Meter na fornalha. Lá na fornalha, aquela frelimo verdadeira não vai queimar. Não vai queimar. E é essa frelimo verdadeira que vai se manifestar como verdadeira e poderá voltar ao governo mais tarde. Então, porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Nós ainda esperamos pelo arrependimento do partido no poder, neste caso. Irmão, não é arrependimento. Alguma vez o diabo arrepende-se? Okay. O diabo não se arrepende. O diabo é diabo de verdade. Okay. Mas, no meio desses demônios que estão lá dentro, há pessoas que não são demônios. Mas a única maneira de descobrir isto, porque nem todos que trabalham na Frelimo é por dinheiro. Mas acredita uma coisa, a maioria é. A maioria não é pelo povo. E o lixo sempre é a maioria, irmão. Epa, você não vai apanhar o ouro em qualquer lado, mas lixo você apanha em qualquer lado. Para você apanhar o ouro, tens que cavar bem. Então, na Frelimo você tem que cavar bem. É o povo que vai cavar. Porque quando for sacudido, não é? Quando for sacudida esta mesma Frelimo, basta a Frelimo perder as eleições, não ficar com a maioria. Tu vais ver, irmão, esses Malta Gília, Míbal, Malta não sei quantos Citóis, Malta Antoninhos, Filisbertos e por aí vai. Os lambibotas. Os lambibotas. Vão logo sair do navio e vão se revelar. São estes que até vão começar a aparecer e dizerem que foram obrigados
a fazerem o que eles não queriam. Então, é que nem foram os dois roubar. Foram os dois roubar, alguém está a tentar entrar, né? Sim, alguém está tentando. Então, irmão, tenta aí entrar. Quem quer entrar pode tentar entrar da sua opinião aí no Facebook. Então, o que acontece aqui? O que acontece é exatamente isso. É que a Frelimo, há muita gente oportunista que só está lá por causa do dinheiro. Veja lá quando chega ao ponto de as pessoas serem eleitas por causa dos benefícios, como aquele senhor de Quelimane falou. Irmão, o dia que, por exemplo, eu, estou a dar um exemplo, for eleita como deputada de um partido no poder, porque isso pode acontecer, eu sou moçambicana. Qualquer um de nós pode um dia ser eleito portanto, a deputado. Mas tem que ter uma inclinação acadêmica política, ou não? Não, para você ser deputado, você só tem que ser moçambicano. E você está ali o Lini Wayne. O que o Lini Wayne tem? O Lini Wayne nem é a área dele, nem devia estar ali. A área dele é teatro. Estão a vandalizar a ele. Estão a vandalizar a ele, porque o que está a acontecer é que esse lugar de deputados virou negócio, irmão. Eu estava a dizer assim, se uma pessoa, eu ou uma pessoa que pensa como eu, for eleita a deputado, irá entrar lá para trabalhar para o povo. Será nossa missão sair de bairro em bairro, descobrir os problemas que há no povo, até abrir uma linha e dizer, povo moçambicano, dê sua opinião. Porque nós podemos decidir leis que, na verdade, vamos descobrir amanhã que aquela lei não é boa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma lei que é péssima, mas péssima de verdade. Sabe qual é? Você casa com uma mulher ou com um homem. Encontra aquela mulher ou aquele homem com bens. Você casa com ele em bens adquiridos. Até aí tudo bem. Tudo que é dele passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser dele. Mas aqui devia ter um porém, irmão. É que, se aquela mulher abandonar esse lar, ou este homem abandonar aquele lar, não importa quem comprou aqueles bens, deve automaticamente perder os direitos. Por quê? Porque esse indivíduo vai morrer sozinho, ou esta mulher vai morrer abandonada. Ela até já está com outra mulher lá fora. Até já tem filhos com outra mulher lá fora. Mas já dá a aparecer aqui dizer que tem direito porque casou em comunhão geral de bens. Tem que ter um porém aqui. Se for provado que abandonou o lar, que não esteve com esta pessoa, esta pessoa não tem direito a nada. No Brasil é assim. No Brasil, você pode casar em comunhão de bens. Se você abandona o lar, você perde direitos. Porque o que acontece? Quer dizer, você casa com um gajo milionário e depois abandona ele aí a sofrer, oh Deus dará. E você vai curtir a sua vida com outros gajos e amanhã você vem quer a herança. Então, há certas leis que precisam de ser revistas e esta é uma delas. Yeah. Mas para isso é necessário que o povo esteja na Assembleia da República. E o povo não está, irmão. Para fechar, o que temos a dizer? Eu gostaria que o irmão desse mais um bocadinho do seu parecer para nós fecharmos em cheio. Acerca da demência,
Porque isto é que é a parte muito principal. E eu convido as televisões, por favor, abram debate para falarem de um assunto grave como este aqui, a demência. Fingir demência. Irmão, eu estou a pisar muito neste caso, porque, irmão, o irmão não acha que no ano passado o nosso governo, a polícia e por aí vai, fingiram demência nas eleições? O que acontece é que ah, o governo moçambicano, ou o Estado, foi assaltado. Ah, foi assaltado por gangsters. Ah, Gangsters Moçambique, dementes. Moçambique está num estado de gangsterismo. O gangsterismo está também para a demência. A demência é a perda de valores sociais, valores individuais, valores humanos, onde a consciência desses indivíduos fica inconsciente, não tem medo de nada, onde esses ficam inconsequentes. Neste caso, a demência, cientificamente, nós podemos olhar como a perda, o desgaste da concentração psicológica, onde normaliza-se o anormal ou é junção de consequências ou fatores de exposição ou doenças psicológicas. Neste caso, o que acontece é que o nosso Estado está sobre esses todos efeitos. Efeitos de doença, mas também efeitos de isto não me pertence, eu tenho que fazer o que me pertence. A Justiça Nacional está completamente assaltada, está num estado de partidarismo, num estado de cada um luta por si. E isto prejudica uma nação. Isto faz com que Moçambique torne-se a pocilga que é hoje, onde cada um perde valores de nacionalidade, perde valores de autoestima como o nacional, perde valores de ser o meu eu, de ser a minha, o patriótico, perde valores de poder tornar-se um indivíduo que possa lutar por algo digno. O que acontece é que não está nos dirigentes só, está no povo, está na sociedade, onde a nação toda deve dizer: para mim isto chega, a CNE não pode mais decidir por mim, o Conselho Constitucional não pode mais decidir por mim. Eu tenho de quebrar as correntes e dizer que temos que resgatar os valores e temos que nós tornarmos-nos um país rico de verdade e não um país empobrecido pelos ricos. Então, sobre a demência eu não tenho muito a dizer. A demência é Moçambique. A demência é o verdadeiro povo que é dirigido pela Frelimo. Então, eu não tenho muito a dizer sobre a demência. A demência é o estado em que nós estamos. A PGR está a cumprir uma agenda. O Conselho Constitucional está a cumprir uma agenda. Se um dia nós conseguirmos separar esses poderes que o Conselho Constitucional obtém, esses poderes que a CNE tem, a PGR tem, a PRM tem, a TVM tem, nós iremos perceber que não haverá mais demência, porque a demência é uma consequência de má governação.
A demência é uma consequência de uma sociedade não atenta aos governantes. Então, eu não dou a culpa às instituições. As instituições são comandadas por uma instituição privada, na qual essa instituição privada está a ser pública. A Frelimo é uma instituição privada, onde está a tornar-se essa instituição privada pública. Então, se nós continuarmos assim, nós perderemos a nossa democracia como estamos a perder. Nós perderemos valores como estamos a perder. Nós perderemos nacionalidade como nós perderemos. Nós perderemos um país como nós estamos a perder. Então, a demência é isso tudo. Eu não culpo os procuradores, eu culpo o povo. O povo que não quer o povo é moldar-se. O povo não quer o povo é resgatar. O povo não quer unir-se. Então, é exatamente. Irmão, o povo no ano passado provou estar liberto, votou corretamente, mas o que me parece é que nós não estamos perante demência só, irmão. Mas essa demência abrange também, ao que me parece, uma doença que faz parte do próprio quadro de demência, que é o quê? Psicopatas. Então, quando nós estamos, será que nós não estaremos perante um grupinho de psicopatas? Porque quando chega ao ponto de se dizer que isto é da Frelimo, aquilo é da Frelimo, coisas públicas. Quando se chega ao ponto de levar professores que estão a dar aulas aos nossos filhos para irem fazer campanha, quando se chega... Como é que age um psicopata, irmão? Então, é exatamente o que eu estava cá a dizer. Como é que age um psicopata? Quer dizer, não é uma situação em que eu casei contigo, já não quero mais nada contigo porque não me fazes bem. Eu quero o divórcio antes da gente se matar. E tu dizes que não, você é minha. Você é minha até morrer. Então, nós estamos perante, com todo respeito, eu chego à conclusão, depois deste debate, a palavra que me vem, já não é só uma situação de demente que precisa de somente baixar no hospital, o quê? É um demente criminoso. Quando nós estamos perante um psicopata, irmão, nós já estamos perante um caso de polícia. Porque o psicopata não vai aceitar. Nós estamos perante... Por que eu digo que estamos perante psicopatas? É que o povo disse no ano passado, nós já não queremos, não é só ano passado, mas falo do ano passado porque houve muitas provas. Nós já não queremos. E esses psicopatas, ou esse psicopata, porque não sei quem é, não é? Diz que não! Não! Eu vou governar esse país até morrer. Então, estamos perante um demônio psicopata. É muito difícil de como você resolver um problema de um demônio psicopata. Irmão, como resolver o problema de um demônio que diz que eu não quero sair? Olha, na igreja já aconteceram casos assim. E quando nós encontramos um caso em que o demônio diz que eu não aceito sair, é porque ele de alguma forma tem alguma legalidade. Foi dado alguma legalidade pelo dono, entendeste? Pelo dono daquele demônio ali. Então, muitos demônios até dizem assim, eu vou sair, mas eu vou ficar lá fora da igreja e vou esperar por ele porque ele é meu. Por quê? Porque tem legalidade. É um indivíduo que quando sai da igreja vai para o curandeiro, ou vai para bebediz, ou prostituição. Ele não está liberto.
Então, nós estamos aqui perante uma situação aonde acabam dando legalidade a Frelimo, o povo moçambicano acaba dando legalidade, quando os nossos professores aceitam fazer a fraude. Os nossos professores aceitam fazer a fraude. É? Nós também, que trabalhamos nos serviços do governo, também aceitamos, como polícias, como não sei o quê, aquele bolo que chega, que não estamos a conseguir resistir. Estamos a dar o quê? Legalidade. Porém, o sangue de Jesus tem poder. Se há um grupo que dá legalidade, temos que queimar esse grupo, juntamente com os seus demônios para lá. Entendeu, meu irmão? A solução está aqui. Então, neste caso, o que propõe, como é que nós podemos, após tomar uma decisão de eleger o nosso candidato, aquele candidato que o povo pretende obter como seu dirigente, o que é que o povo deve fazer de seguida, tendo em consideração o exemplo na qual nos deu do demônio, como pode ser expulso, sendo um demônio que tem a legalidade de ficar naquele lugar? A única maneira que existe para você expulsar o demônio, que o povo moçambicano deve usar e que não falha realmente, é não aceitar. É bater com o pé, e dizer: Satanás, eu não te aceito na minha vida. Sai da minha vida. Eu não te autorizo a ficares na minha vida. Eu não te aceito na minha vida. É a única maneira de facto, que o governo, quer dizer, que o povo, que é o dono, não é? Tem para, portanto, fazer a sua parte. Então, para despedirmos no Facebook, o que é que tem a dizer, Maísa? Para nos despedirmos no Facebook, que eu aqui penso que já saí do YouTube, não sei se ainda estou lá, para despedir, portanto, não posso falar agora. Portanto, para despedir no Facebook, realmente a única maneira é dizer ao povo moçambicano o seguinte: meu povo, este país é nosso. Este país é nosso. Cabe a nós salvarmos o nosso país. Nós não temos outra maneira a não ser salvarmos o nosso país. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Então, convidar o povo moçambicano a gerir isto. Então, na voz de Maíva, nós nos despedimos. Muito obrigado, Sr. Jafar. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, Félix. E muito obrigado ao FUCA Moçambique por nos conceder este momento tão especial de podermos conversar e termos o nosso minicast a este momento. Abraços, que Deus nos proteja. Dia 9, sejamos prudentes. Até a próxima. Então, aqui está o resultado. Espera, irmão. Está aqui o resultado, a resposta está aqui.
Portanto, quer ser liberto, você é luta mesmo. O demônio para sair é na marra, é na luta. Não tem como mandar embora demônio sem ser a força. Com jejum, oração, ação também, porque a oração é dividida em dois, que é orar e agir. Dia 9, estarem lá. Levem as marmitas, levem água. Votou, sentou. Orarem, se possível, vão em jejum até, para esse demônio cair por terra. Porque há demônios que só saem, irmão. Há certa casca de demônio, diz a Bíblia, que só saem com jejum e oração. E ação também. Então, não aceitar é a solução. Não aceitar. Enquanto o demônio não sair das nossas vidas, temos que mandar embora. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém.